Olá, vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso de Engenharia de Produção da Univesp, referente ao tema Segurança Alimentar, Contaminação e Normas Regulamentadoras, uma análise bibliométrica da produção científica sobre segurança alimentar, contaminação de alimentos e normas regulamentadoras, e seus impactos na saúde pública. Os alunos envolvidos: Bianca Santos, Devailton Gomes, Flávio Nunes, Lilian Correia, Pedro Bossolani, Rosana Rodrigues e Wagner Lima. Nós escolhemos abordar esse tema porque a segurança alimentar é um desafio crescente, principalmente por conta da complexidade das cadeias produtivas de alimentos, desde a produção até o consumo. Existem várias etapas onde pode ocorrer a contaminação. Nesse cenário, as normas sanitárias têm um papel essencial, pois ajudam a prevenir riscos e proteger a saúde da população. Além disso, é importante entender que existem diferentes tipos de riscos associados aos alimentos. O primeiro é o microbiológico, que envolve a presença de bactérias, vírus e fungos, sendo um dos principais responsáveis por doenças alimentares. Temos também o risco químico, que é relacionado a substâncias como pesticidas, aditivos ou resíduos que podem contaminar os alimentos. E também o risco físico, que inclui a presença de corpos estranhos, como fragmentos de vidro, plástico ou metal. Diante desse contexto, surge o nosso problema de pesquisa, que é justamente entender como a produção científica tem abordado esses riscos e, principalmente, como ela se relaciona com as normas regulatórias que são fundamentais para o controle e prevenção. O objetivo desse trabalho foi analisar a produção científica sobre segurança alimentar, contaminação de alimentos e normas regulatórias, utilizando uma análise bibliométrica. Buscamos identificar quais são os principais temas de estudos atualmente, os tipos de contaminação mais abordados, as tendências e pesquisas e também as lacunas existentes na literatura científica. Além disso, o estudo procurou compreender como as normas regulatórias estão relacionadas à prevenção de riscos e à proteção da saúde pública, mostrando a importância da segurança alimentar em todas as etapas da cadeia de produção dos alimentos. A escolha desse tema se justifica pela grande importância da segurança alimentar para a saúde pública. Atualmente, o aumento dos casos de contaminação de alimentos e das doenças transmitidas por alimentos mostra a necessidade de fortalecer práticas de controle, prevenção e fiscalização sanitária. Além disso, a globalização e a complexidade da produção e distribuição dos alimentos torna-se cada vez mais importante compreender como a ciência vem contribuindo para o desenvolvimento das normas regulatórias e para a garantia da qualidade dos alimentos consumidos pela população. Dessa forma, esse estudo é relevante porque ajuda a identificar tendências, falhas e oportunidades de melhoria nas pesquisas relacionadas à segurança alimentar. Então, dando continuidade ao nosso trabalho de pesquisa de conclusão de curso, nós vamos tentar trabalhar a fundamentação teórica aqui com o grupo. Um dos pontos principais que dentro do conceito da segurança alimentar, nós queremos destacar que precisa ser garantido o alimento e a saúde ao consumidor final. A segurança desse alimento é primordial que tenha uma análise detalhada, uma pesquisa bem definida para garantir os direitos ao cidadão que consome esse produto. E percebemos e definimos o tipo de contaminação que percebemos diante do trabalho. Houve essa contaminação de diversos aspectos e vamos destacar a contaminação microbiológica, que ela pode ser causada por bactérias, fungos, vírus,
e até protozoários, causando um dano não só ao consumidor final, mas também dentro de uma cadeia produtiva da indústria, não só brasileira, mas também a indústria no mundo todo. Destacamos também a contaminação química, que em destaque, a gente, como estamos trabalhando dentro da pesquisa de alimentar, destacamos o uso do agrotóxico de forma não tão bem definida, e também destacamos o uso de metais, a contaminação por metais pesados. Isso pode também causar um desastre dentro da indústria de alimentação e também na mesa do consumidor, causando aí diversas doenças ou enfermidades, de acordo com a pesquisa. E dentro da contaminação física, como, por exemplo, uma manipulação sem usos necessários de segurança dentro de uma alimentação, dentro da indústria da alimentação, a gente pode destacar aí, de repente, o cabelo pode cair na alimentação, contaminando mesmo, poeiras pode se contaminar, e também até algum inseto, dependendo da situação que a empresa ou a indústria estiver despercebida nesse contexto. E segundo Galeazzi, destacamos o ano 2002, é crescente a preocupação com a melhoria da segurança e da qualidade de contribuir com os órgãos regulamentadores, levando ao governo também a usar da sua fiscalização e acompanhar essa evolução, só que a pesquisa se baseia com fundamentação na linha das informações filtradas, né? Levando aí uma regulamentação, uma sólida base de conhecimento e definição mais coerente e assertiva dentro dessas regulamentações. E vamos destacar também a importância das boas práticas que se faz necessária, não somente dentro da indústria, mas começa dentro da casa de qualquer cidadão comum. Imaginemos, então, dentro de uma indústria de grande escala, que precisa ter isso bem definido e bem acordado com os órgãos fiscais e regulamentação dentro desse cenário. A higienização, a gente pode destacar como, por exemplo, lavar as mãos, lavar as verduras, lavar as frutas. Já estamos, de alguma forma, eliminando esses 3 tipos de contaminação: a microbiológica, a química e também a física, né? E outro ponto que podemos também usar dessas práticas é justamente o armazenamento correto desse tipo de produto dentro da indústria. E o que isso evita? Manter o alimento refrigerado adequadamente, né? Verificar a verificação de data de validade desses produtos precisa ser bem observados. O armazenamento em locais limpos, em ambientes organizados, isso influencia muito a engenharia de produção, no acesso da gente acompanhar e analisar esses processos de forma coerente e levando uma decisão mais coesa diante de vários indicadores. Obviamente, na linha de pesquisa, foi analisado esses pontos. E, dando prosseguimento aqui, a gente pode destacar também o controle de superfície de materiais, que em suma também é de grande importância,
porque pode evitar uma contaminação cruzada. Para concluir esse momento da teoria, podemos evitar que, por exemplo, o uso de uma faca que utilizou de um alimento cru possa cortar um alface e contaminar uma salada. Coisa simples que começa na base de toda essa pesquisa também. Isso pode evitar uma contaminação que ela possa circular e contaminando aí essa indústria sem a segurança, sem o acompanhamento validado por essas linhas de pesquisas que será discutido no trabalho a partir de agora. Dando continuidade, passamos agora para os aspectos metodológicos que fundamentaram a condução deste estudo. Essa pesquisa caracteriza-se como quantitativa, de natureza descritiva, tendo como eixo central o método bibliométrico. A escolha pela bibliometria justifica-se pela sua capacidade de organizar e mapear o conhecimento científico por meio de indicadores quantitativos. Dessa forma, foi possível identificar padrões, tendências e a evolução da literatura sem qualquer interferência nos resultados analisados, proporcionando uma visão clara e de como a segurança alimentar, a contaminação de alimentos e as respectivas regulamentações têm sido discutidas nos últimos anos. Para a realização da coleta de dados, estruturamos uma estratégia de busca baseada em descritores nos idiomas português e inglês, integrados por operadores booleanos. Esse procedimento foi essencial para ampliar o escopo da pesquisa e garantir a captura de um volume significativo de publicações relacionadas ao tema. A seleção desse material surgiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão, delimitamos a busca de artigos científicos completos publicados estritamente nos últimos 5 anos. Esse recorte temporal foi adotado estrategicamente para assegurar que os dados analisados refletissem discussões mais recentes, garantindo maior atualização dos dados utilizados no estudo. Em contrapartida, excluímos documentos duplicados, produções sem aderências direta aos objetivos do estudo e artigos que não estavam disponíveis na íntegra, preservando assim a qualidade e a confiabilidade do trabalho. Por fim, vale destacar que todo o processo de identificação, triagem e seleção dos estudos foi orientado pelas diretrizes do Protocolo PRISMA. A adoção dessa sistemática conferiu ao trabalho o rigor metodológico e a transparência necessária para a consolidação de uma base científica robusta, perfeitamente alinhada aos objetivos propostos nesta pesquisa. Completando o que o Pedro acabou de afirmar sobre a ferramenta Prisma, utilizamos também a ferramenta VozView para mapeamento de redes e o Research Rabbit para análise de citações. Sobre os operadores booleanos, os descritores em português e inglês que utilizamos foram, além desses do inglês, que está apresentado aqui no slide, temos também segurança alimentar, contaminação de alimentos, e normas ou legislação. Isso são 3 blocos conceituais, da qual podemos afirmar que a segurança alimentar seria o primeiro bloco de fenômeno principal, contaminação seria o bloco de problemas, e normas e regulação o bloco de dimensão analítica. Sobre a base de dados, houve uma abrangência em produções internacionais e de produções com representatividade regional. Sobre a base de dados PubMed, é uma base biomédica de alta relevância, com forte concentração em microbiologia, assuntos sobre toxicologia e análise de riscos. Sobre o portal de periódico CAPES, é um portal, uma plataforma agregadora de múltiplas bases, e a sua característica principal é a cobertura ampla e interdisciplinar. A Lilacs, apesar de menor volume de publicações e menor densidade teórica em alguns temas, tem o foco em produção do nosso continente e forte aderência em saúde pública. Já a Cielo
É uma biblioteca eletrônica de periódico científico com forte presença em estudos nacionais. E sua característica principal é a alta aderência temática e qualitativa. Inicialmente, foram encontrados 2.465 estudos baseados em dados, como PubMed e Cielo, Lilás e Portal CAPS. Após aplicar o critério de seleção e o protocolo PRISM, esse número foi sendo refinado até chegarmos a 55 estudos finais, que realmente tinham aderência com o tema proposto. Esse processo mostra que houve bastante rigor na escolha do artigo, garantindo mais confiabilidade nos resultados. Quando a gente olha para a base utilizada, a PubMed se destacou com o maior volume de publicações, principalmente internacionais. Já a Cielo e a Lilacs trouxeram uma visão mais regional, importante para entender o contexto da América Latina. E o portal CAPES contribuiu com estudos nacionais relevantes, complementando a análise. Em relação aos principais achados, percebemos que a maior parte do estudo está concentrado na contaminação de alimentos, controle microbiológico e análise de risco. Ou seja, há um foco muito forte na identificação de perigos e na prevenção de doenças alimentares, com uma abordagem mais técnica e laboratorial. Por outro lado, um ponto importante é que a gente identificou foi a lacuna na literatura. Existe pouca profundidade quando se trata das normas regulatórias, da aplicação prática dessas normas. Isso indica que, apesar de já existir bastante conhecimento técnico sobre os riscos e a contaminação, ainda é necessário avançar na integração entre pesquisa científica e as políticas regulatórias para tornar o controle de segurança alimentar mais efetivo. Análise bibliométrica. Os resultados obtidos a partir da análise bibliométrica permitiram compreender a dinâmica da produção científica relacionando a segurança alimentar, contaminação dos alimentos e normas regulamentares, atendendo ao objetivo proposto de identificar tendências, padrões temáticos e lacunas na literatura. A partir dos dados coletados, foram relacionados análises quantitativas de desenvolvimento da área. A análise realizada por meio do VOSVIL permitiu a formação de diferentes clusters que evidenciam o caráter multidisciplinar da segurança alimentar, sendo das contaminações microbiológicas, boas práticas, patógenas e cadeia produtiva. O Research Habit revelou distribuição temporal crescente, impacto por meio de citações e redes densas entre as publicações, com um acúmulo maior de citações e publicações mais recentes. Conclusões. O presente trabalho teve como objetivo analisar a produção científica sobre segurança alimentar após realização do trabalho. Concluímos que a produção científica é crescente na área e que tem forte foco em contaminação microbiológica e menor foco em regulamentação. Esses dados reforçam a importância da integração entre as diferentes áreas do conhecimento para o fortalecimento das estratégias de controle e garantia de segurança alimentar. As recomendações. Como contribuição, sugerimos ampliar as bases de dados, estudar efetividade normativa e integrar ciência e regulação, contribuindo para o avanço do conhecimento
na área e aprimoramento